E iniciaremos agora o primeiro painel deste evento, com o tema Update do IFRS e IFRS 18. E eu convido ao palco para moderar este painel o senhor Silvio Takahashi, sócio da UI. E convido também para que vai ser um dos palestrantes o Tadeu Sendon, do membro do IASB, presencialmente aqui esse ano. E também para se juntar aos dois aqui para debater esse assunto, senhor Eduardo Freitas, controller da Wilson Sons. Patrick Matos, diretor executivo de contabilidade e impostos da CIET. E Rogério Mota, por favor, Rogério, sócio da Deloitte. Com todos aqui, eu passo a palavra ao senhor Silvio. Por favor, senhor Silvio, para moderar esse painel. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a Brasca, a Lucia, ao Almoz, ao Sérgio Trindade aí pelo convite. Um prazer estar aqui. Cumprimentar aqui os integrantes também aqui do painel, o Tadeu Sendon, que gentilmente tem vindo bastante aqui ao Brasil para nos passar atualizações quase real-time dos projetos do IASB, ao Eduardo Freitas, ao Patrick Matos e ao Rogério Mota. Então, sem mais delongas, acho que passar para o Tadeu fazer a apresentação aqui das atualizações aqui do IFRS e IFRS 18, e também IFRS 16. Né? Tadeu, por favor. Obrigado, Silvio. Primeiramente, eu queria agradecer à Brasca, ao Pablo, ao Sérgio, que, na verdade, trouxeram essa possibilidade de eu vir aqui pessoalmente para o evento da Brasca. Eu participei nos últimos eventos online e faz muita diferença mesmo a gente estar pessoalmente aqui, olhar no olho mesmo, para poder falar de cada um dos temas que a gente tem para falar aqui. Primeiro, também, cumprimentar meus colegas de painel. É um time pesado aqui, ainda bem que eles estão aqui, não estão aí fazendo pergunta, que me ajuda, mas o objetivo aqui é a gente dar um pontapé inicial para depois a gente debater um pouco mais, especialmente o IFRS 18, mas a gente vai tocar em alguns outros aqui. Bom, o que a gente tem na agenda de hoje? Acho que eu vou ficar aqui para não atrapalhar. Eu vou falar um pouco, e aí eu vou investir um pouco mais de tempo no início para falar dos principais temas que aconteceram desde o nosso último encontro no ano passado. Na realidade, alguns projetos, eles são projetos de longo prazo, por isso que, às vezes, todo ano eu venho aqui e vou falar e não mudou muita coisa. Por isso que esse ano eu mudei um pouco a abordagem para poder focar no que, de alguma coisa importante, aconteceu durante o ano, desde o nosso último encontro que nós tivemos. Depois disso, eu vou falar e aí sim passar rapidamente pela agenda de trabalho atual do IASB e entrar nos novos requisitos e aí tocar um pouquinho também no IFRS 18. Eu coloquei alguns slides também para falar do IFRS 16, para poder atualizar um pouco em que processo que nós estamos na revisão pós-implementação da norma. Então, começando pelo primeiro tema, de contratos que fazem referência à eletricidade dependente da natureza, nós emitimos esse amendment, essa alteração das normas IFRS 7 e IFRS 9 no finalzinho do ano passado. Isso aqui fica mais fácil de entender por que a gente precisou de fazer essas alterações na norma, citando um exemplo de uma indústria que, diante de todo o movimento que a gente tem visto aí de sustentabilidade, fez alguns compromissos de redução de emissão de gases poluentes e uma das ações tomadas por essa empresa, por exemplo, foi de buscar utilização de energias renováveis. E o que elas fizeram, essas indústrias, elas entraram em contratos com empresas geradoras de energia, por exemplo, eólica, solar, para compra de energia, e são contratos de 20, 25 anos, e essa energia ela será comprada pela empresa na totalidade ou uma parte dela, e o problema é que a gente hoje tem no IFRS 9
porque compra de energia por indústria é alguma coisa que sempre existiu. Então, elas fazem contratos de compra de energia, vamos supor, de 20, 25 anos, e aquela energia que é comprada, elas utilizam no seu processo produtivo. É um contrato de futuro? É um contrato de compra de energia e que, na verdade, seria um derivativo que deveria ser registrado no balanço, consequentemente, a valor justo, com impacto no resultado. Só que você tem no IFRS 9 uma isenção, que se você entra num contrato como esse, para o seu uso próprio, você trata esse contrato como um contrato de execução e, consequentemente, você não registra esse contrato a valor justo, nem traz a volatilidade para o resultado. Então, você, à medida que vai comprando e consumindo energia, você vai reconhecendo esse contrato. Então, agora, voltando para o nosso exemplo das empresas que estão fazendo compra de energia renovável, o que acontece é que, por exemplo, de novo, a energia solar e eólica são energias que são dependentes da natureza. Então, a empresa se compromete a comprar energia e a geradora pode gerar mais ou menos energia. E muitos desses contratos, especialmente na Europa, transferem esse risco, essa volatilidade para a indústria. Ela não fica com a geradora de energia. Se a indústria, eventualmente, a geradora gera menos energia, o que a indústria tem que fazer? Ela tem que ir no mercado comprar mais energia. Não tem problema nenhum. Vai ter que pagar preço spot, mas ela vai lá e compra energia. Mas, se a empresa de energia gera mais energia do que a indústria precisa, é aí que mora o problema. O que a indústria vai fazer com essa energia excedente? Ela vai vender de volta a energia no sistema. E aí, aquela isenção do IFRS 9, ela só poderia tratar esse contrato futuro como um contrato de execução se fosse para o seu próprio uso. E a partir do momento que você recebe mais energia do que você precisa e vende, você macula esse contrato e, consequentemente, ele não atende mais a definição de próprio uso. E aí o contrato inteiro tem que ser marcado a valor justo. Isso estava começando a acontecer com frequência em contratos, especialmente na Europa, ficando cada vez mais comum esse tipo de contrato e esse tipo de problema sendo enfrentado pelas empresas europeias que alegavam que essa venda era uma venda incidente, não estava comprando energia para revender, não era objetivo ficar comercializando energia. Por isso mesmo, nós fizemos uma modificação no IFRS 9, no IFRS 7, na parte de divulgação, justamente para considerar, desde que atendido alguns requisitos, considerar que esse tipo de contrato poderia ser tratado como um contrato de execução. De novo, desde que atendidos esses critérios. Então, essa alteração, uma alteração que era uma alteração muito importante, a gente fez esse projeto em 1 ano e meio para finalizar, justamente porque era importante para essas indústrias. E quando eu conversei ano passado aqui no Brasil, não era muito comum esse tipo de contrato, mas eu entendo que eles podem começar a ficar comum, e aí eu acho que é importante analisar essa modificação das normas aí. O segundo item que está nesse slide é sobre a compilação, a 12ª e a 13ª compilação de Agenda Decisions do Comitê de Interpretações do IFRS. A cada 6 meses, eles publicam esse volume, falando das últimas Agenda Decisions que foram publicadas, lembrando para vocês que a Agenda Decision, ela não altera a norma, mas ela explica, baseado numa questão que chegou para o Interpretation Committee, o que está por trás da norma. Não é uma interpretação, é diferente, não está interpretando a norma, está lendo a norma, e essa Agenda Decision nada mais é do que uma minuta das discussões técnicas que ocorreram. Só que essa minuta, ela gera um precedente para explicar, esse que é o tratamento. Em geral, a gente brinca que o pessoal que manda a carta para o Interpretation Committee, justamente é quem não concorda com a Agenda Decision. Quem concorda, lê a Agenda Decision e fala, eu acho que é isso mesmo. Mas quem não concorda, aí manda a carta. Então, por isso que, normalmente, você tem, assim, 70% das cartas para o Interpretation Committee discordam ou têm preocupações com relação à Agenda Decision. Mas não é isso, é porque, justamente, quem está do outro lado tentando contrapor. A gente tem um representante brasileiro no Interpretation Committee, que é a Renata Bandeira. O Interpretation Committee são 14 membros independentes, eles analisam essas questões antes de fazer a publicação de um tentativa Agenda Decision, que é justamente o momento que você tem para comentar sobre essas Agenda Decisions. E, uma vez feito isso,
o Interpretation Committee se reúne novamente e aí faz a emissão desse Agenda Decision, que pode ser conclusivo, ou seja, ter nota explicativa, pode concluir que o assunto não atende a definição para a emissão de uma Agenda Decision, que é um documento importante, então ele tem que ser um item que afeta várias empresas, que a gente acha que é o tal do widespread, e também que possa ter impacto relevante nas empresas. Pelo menos esses dois critérios, se eles não forem atendidos, o Interpretation Committee simplesmente diz que não vai comentar sobre o assunto e aí ele evita causar qualquer tipo de disrupção. Então, esse é importante para cada um de vocês, porque muitos dos temas que estão na Agenda Decision, eu falo assim, você lê a pergunta e fala assim, não se aplica para mim. Mas se a pergunta se aplicar para você, aí é importante você ler, porque ela tem força de norma, apesar de não alterar a norma. Então, é muito sutil. Então, toda vez que tiver a publicar... O ideal é acompanhar as discussões todas. Eu vou falar um pouco, inclusive, de 5 temas que estão em debate do IFRS 18, amanhã e depois de amanhã, no IFRIC. Por isso que é importante a gente acompanhar as discussões. Mas, especialmente, esses volumes são bons para você recapitular, lembrar do que foi os temas discutidos nesses Agenda Decision e, eventualmente, verificar se algum deles se aplica a vocês. Então, isso aí está na página do Interpretation Committee no nosso site. Terceiro tema ali do slide, equivalência patrimonial. Lembrando que esse é um projeto para tratar de questões práticas da aplicação da equivalência patrimonial. Todo mundo sabe o que é equivalência patrimonial, mas na hora que vai aplicar e que começam as perguntas, eu faço assim, eu faço assado, etc. E no mundo inteiro, imagina aí, 100 e tantos países utilizando, você começa a perceber que existe uma certa diversidade na aplicação do método e por isso que a gente está tentando resolver algumas questões de ordem prática. Então, não é nenhuma revisão fundamental da norma, do IAS 28, mas tratar dessas questões de ordem prática. Sem dúvida, a principal alteração que isso está gerando desse Exposure Draft, que a gente publicou pouquinho... meados do final, foi no meio do segundo semestre do ano passado, o prazo de comentários foi até janeiro desse ano, então já tem um tempo, o staff já compilou as cartas comentário recebidas e a gente já tomou uma decisão tentativa, a gente chama de tentativa porque o final é só lá na frente quando o documento está pronto e aí cada um dos board members fala se concorda ou não concorda. É ali que a decisão passa a ser final. Por isso que vocês vão ver muito o IASB tentativamente decidiu, é porque as decisões elas não são individuais, você decide na norma como um todo. Até porque eu posso divergir com algum aspecto específico que está sendo discutido, mas concordar que a norma como um todo, as alterações trazem benefício e, portanto, concordar com a publicação do documento. Se eu entender que aquele item que eu discordo é muito relevante, aí sim eu posso ter o que a gente chama de dissenting opinion. É muito parecido, para quem milita na área de auditoria, como se fosse uma ressalva, né? Sempre tem um pecado aqui ou outro ali, mas uma coisa é você ter um pecado grande o suficiente para gerar uma ressalva. É a mesma coisa para nós ali, quando a gente está tratando de modificações ou mesmo de emissão de uma nova norma. Então, voltando para a equivalência patrimonial, a grande alteração, tem vários pequenos aspectos aí, mas a grande alteração é que nas transações com coligadas e joint ventures, você não mais elimina o percentual de participação que você detém na sua, por exemplo, coligada. Então, se você tem 25% de uma coligada, quando você faz uma venda para ela, você limita o ganho nessa venda a 75% e retém os outros 25% que você realiza dependendo da natureza da transação. Se for, por exemplo, uma venda de estoque, quando a sua coligada vendeu o estoque. Quando for um ativo fixo, à medida que deprecia o ativo fixo, por exemplo. Então, hoje as empresas elas têm que fazer essa eliminação desse percentual. Por que a gente modificou para dizer o seguinte, não elimina mais, você reconhece 100%? Porque, na verdade, tem um conflito do IFRS 10 com o IAS 28. O IFRS 10 diz que quando você vende uma subsidiária e você retém 20%, ou seja, ela passa a ser uma coligada, ainda assim, pelo IFRS 10, você reconhece 100% do ganho. Então, tem um conflito nesse comando do IFRS 10 com o comando do IAS 28. E a conclusão que nós chegamos é que, de fato, as coligadas e as joint ventures, você não as consolida. Elas não são partes do que a gente chama de reporting group. E por isso mesmo que não faz sentido
o IFRS 10 tem uma lógica melhor do que a do próprio IAS 28. Por isso que a gente eliminou isso. Outro aspecto importante é, primeiro, essa é uma opção simples e que, por exemplo, muitos dos preparadores dizem que tem muito trabalho para conseguir a informação na coligada. Você começa a perguntar, se você não consegue, especialmente se for uma coligada aberta, né? Se você não consegue a informação na coligada, como que você faz para realizar o lucro que você eliminou no nível da investidora? É muito mais difícil. Se você pergunta para o usuário, aí que eles não conseguem entender mesmo essa eliminação, porque eles falam que é o seguinte, é uma caixa preta, ele perde o controle, ele prefere que o ganho seja reconhecido na sua totalidade, a empresa faça o disclosure. A gente teve muito suporte, inclusive do ponto de vista técnico, para tomar essa decisão. Tem alguns países que estão contra, né, eu vou citar aqui China, Japão, porque eles entendem que essa é uma mudança um pouco mais importante, não necessariamente endereçando uma questão prática, mas, na realidade, o argumento para por aí. Não tem um argumento técnico questionando a decisão do IASB. O argumento mesmo é porque está mudando. Mudar não é argumento, né? Então, precisa de um argumento técnico para dizer. Outro assunto que nós escutamos é, vai ter abuso, né? As empresas vão fazer transações para poder reconhecer ganho. Ela já está reconhecendo 75%. Nós estamos falando de 25%. Essa possibilidade desse abuso já existe, né? Ela já está presente. O que precisa, talvez, fazer é uma melhor divulgação, e aí tem freios, porque se, de fato, ela é uma coligada, uma joint venture, em tese, você tem um sócio que está controlando. Então, ela tem ela provavelmente é uma transação mais próximo de arm's length do que uma transação com uma subsidiária, por exemplo. Então, é só para a gente esclarecer aqui um pouco da parte técnica da decisão por trás desse projeto. A gente deve, provavelmente, finalizar as decisões dessa norma, dessa modificação do IAS 28, até o final de 2026, para provavelmente tentar publicar o documento final lá para o finalzinho de 2027. Leva um tempo aí o tal do draft, e talvez alguma decisão escorregue ali para o início de 2027. E o último tema aqui do slide, mecanismo de preço de poluentes, isso aqui é mais para informar que, quando nós fizemos o nosso Agenda Consultation, que é um processo que a gente pergunta aos nossos stakeholders quais são os projetos que eles entendem que nós deveríamos adicionar ao nosso plano de trabalho, e aqui a terceira Agenda Consultation cobria os anos de 2022 a 2026, esse tema de PPM, ele não foi considerado como para ingressar no nosso plano de trabalho, mas ele ficou numa lista de espera, ou seja, ele bateu na trave. O que a gente fez agora, tem muita pressão de que está começando a aumentar esse movimento sobre mercado de crédito de carbono, etc., foi perguntado ao IASB se o IASB não deveria mover esse projeto da lista de espera, né, da sala de espera ali, para, pelo menos, um projeto já no pipeline, na prateleira, para iniciar. E a decisão do IASB foi de que não seria o caso, porque um projeto dessa natureza, provavelmente, ele teria que ser um pouco mais abrangente, seria um projeto maior, no mínimo médio, definitivamente não seria um projeto pequeno, e por isso mesmo a gente entendeu que a gente deveria voltar com esse tema para o próximo Agenda Consultation, perguntar novamente aos nossos stakeholders se vocês entendem que a gente deveria reservar um tempo, que vai precisar de mais recursos, para poder fazer esse projeto. Então, foi essa a decisão que a gente tomou. A gente não está dizendo que não é um projeto importante, mas a gente tomou essa decisão. Outra coisa que a gente pode se beneficiar é do fato, por exemplo, o Brasil emitiu a CPC 10, né, que é de crédito de carbono, então a gente fica de olho e vê como é que isso está funcionando. O próprio FASB fez algumas alterações na sua legislação, nas suas normas, para também começar a tratar desse assunto. A gente sabe que a China também estava trabalhando num projeto nessa natureza e outros países. Então, a gente pode também se beneficiar desses procedimentos que estão sendo tomados por outras jurisdições, emissoras de normas locais, para poder, lá na frente, talvez, se fizer um projeto, fazer um projeto de forma mais acelerada. Só lembrando também, gente, que esse mercado de crédito de carbono tem uma variação muito grande, né? Tem muitos mercados distintos. É difícil você escrever uma coisa que se encaixe para tudo. Por isso que eu estou falando que o projeto não é um projeto pequeno, é um projeto de médio ou grande porte. Agenda Consultation.
nós começamos em março desse ano já o processo do próximo Agenda Consultation para cobrir 2027 a 2031. Só que, inclusive, empurrar o PPM, né, para a próxima Agenda Consultation, a quarta Agenda Consultation. O que aconteceu? Os trustees da Fundação entenderam que valeria a pena que se houvesse um projeto de consulta da agenda conjunto do IASB e do ISSB. Isso, então, foi perguntado para o IASB e para o ISSB, porque os nossos timings de agenda são diferentes. A gente está agora começando a nossa quarta Agenda Consultation e a segunda deles vai começar, sei lá, daqui a 2, 3 anos. Então, foi perguntado para os boards se os boards poderiam dar um jeito de se encontrar no meio do caminho, né? Foi justamente isso que a gente decidiu. O IASB postergou a sua quarta Agenda Consultation e o ISSB antecipou a sua segunda Agenda Consultation. Significa dizer que, em 2027, a gente vai publicar uma agenda simultaneamente. Eu falo simultaneamente porque não é só um documento de consulta. Provavelmente vão ser 2 documentos de consulta em separado, um com relação ao plano de trabalho do IASB e outro com relação ao plano de trabalho do ISSB. Para os países que utilizam só as normas de contabilidade, ele vai se focar no documento de consulta do IASB. Para os países que utilizam os 2 frameworks, aí ele pode se beneficiar e entender questão de prioridade, considerando os 2 em conjunto, né? O caso aqui do Brasil, por exemplo, que a gente utiliza tanto as normas do IASB quanto as normas do ISSB. Então, de repente, um processo de conjunta simultâneo, não é joint, mas simultâneo, provavelmente vai beneficiar os stakeholders do ponto de vista de administração. Então, a gente empurrou um pouco. Tadeu, mas se você empurrou a agenda e você tinha plano de trabalho até 2026, como é que fica esse períodozinho aí de 2, 3 anos? A gente tem projetos no nosso pipeline, e a gente tem um processo de priorização de projetos, a gente tem um projeto chamado de Horizon Scanning, que é justamente a gente verificar assuntos emergentes e trazer para dentro do projeto, mesmo que não tenha sido tratado numa Agenda Consultation. Então, a gente pode ficar tranquilo que a gente tem trabalho até o próximo Agenda Consultation e a gente vai, a partir do momento que vai liberando os recursos, fazendo essa alocação para esses novos projetos. O segundo item ali do slide, Management Commentary, a gente tem um documento chamado Practice Statement. Esse documento foi emitido em 2010, ele está bastante desatualizado, por isso mesmo a gente fez a emissão desse novo documento, nós atualizamos. O Management Commentary nada mais é do que o que a gente tem hoje aqui no Brasil, relatório da administração. Esse novo documento ele é muito mais moderno do ponto de vista de relatórios narrativos, né? Evoluiu muito nos últimos anos, a gente fez essa atualização. Então, uma empresa hoje que quer emitir um relatório da administração de um pouco mais de qualidade, ele pode utilizar esse documento como uma fonte de inspiração. Um regulador que esteja escrevendo a regulação local para os seus relatórios de administração, ele também pode utilizar esse documento como um documento de inspiração, ou até mesmo você simplesmente adotar o Practice Statement como a base de preparação do seu relatório de administração e falar que o seu relatório de administração está preparado de acordo com esse Practice Statement. Não é uma norma IFRS, não é obrigatório, é um guidance que pode ser utilizado. Então, ele foi muito pedido, especialmente por reguladores, que ele fosse emitido justamente para poder dar orientação para as empresas e para os próprios reguladores quando estiverem escrevendo as suas normas, suas regulações. O terceiro tema ali da agenda, divulgação de informações sobre incerteza nas DFs. O que é isso aqui? Nada mais é que um conjunto de 6 exemplos ilustrativos para tratar de questões de incertezas, como que elas afetam as demonstrações financeiras do ponto de vista de divulgação. Não tem qualquer alteração de norma. Todos os exemplos fazem referência a parágrafos das normas que já existem hoje. Então, não tem alteração da norma. É super interessante, é como se você estivesse lendo um case. Deixa eu ver aqui essa situação aqui. Assim, entendi, precisa fazer essa divulgação ou não. Qual que é a preocupação aqui? Especialmente investidores estão dizendo que eles vão no relatório de administração, nas comunicações ao mercado, nos relatórios de indústria e leem alguma coisa que fala assim, nossa, deixa eu dar uma olhada na demonstração financeira. Quando ele olha na demonstração financeira, não tem qualquer referência sobre aquele assunto. E é justamente isso que a gente está tentando endereçar. Em alguns casos, quando é que algum tipo de incerteza
que especialmente é tratada em relatórios, especialmente de propósito geral, fora das demonstrações financeiras, poderia ser um gatilho para você avaliar a necessidade de melhorar o nível de divulgação nas demonstrações financeiras. Não necessariamente é o caso, né? Então, se, por exemplo, tem uma situação que afetou todas as indústrias do setor, mas não afetou a sua, e aí alguém vê a demonstração financeira de todas as empresas do setor falando sobre esse assunto, mas a sua não está falando, e aí você vai dizer, é porque nós não estamos afetados. Mas a realidade é que, às vezes, dizer que não é afetado é uma informação material, por incrível que pareça. Então, são essas pequenas sutilezas sobre divulgação de incerteza nas demonstrações financeiras que esses exemplos ajudam e nos faz pensar. Talvez não tenha qualquer impacto na demonstração financeira de vocês, mas é importante ler e tentar entender o contexto desses exemplos ilustrativos. Como eu disse, não alteram qualquer parágrafo do standard, e por isso mesmo não tem data de vigência. Ou seja, a partir do momento que foi publicado, e deve ser publicado no finalzinho desse mês, no início de dezembro, na teoria, entre aspas, já é um documento de consulta e ele pode eventualmente influenciar, por exemplo, a demonstração financeira de vocês no final do ano. E o último tema ali do slide, Post-Implementation Review do IFRS 16, eu acrescentei alguns slides aqui, eu vou dar um pouco mais de detalhes mais para frente. Então, falando, como eu falei, eu ia investir mais tempo falando desses 2 primeiros slides. O Silvio deve estar desesperado, porque eu movi 2 slides e a gente já tem quase aqui 20 minutos falando, mas eu prometo que agora vai ser um pouco mais rápido, viu, Silvio? Bom, primeiro, falar dos projetos de revisão pós-implementação. A gente tem um projeto que é a última fase da revisão pós-implementação do IFRS 9. Vocês devem lembrar que a gente dividiu o IFRS 9 em 3, classificação e mensuração, impairment e hedge account. A gente deve começar o de hedge account durante o ano de 2026, porque a gente tem um documento de consulta, que é Dynamic Risk Management, especialmente para bancos, que a gente provavelmente acha que essa sobreposição do comentário, do prazo de comentário para o DRM, e esse pipeline aí, esse projeto do revisão pós-implementação do IFRS 9, a parte de hedge account, pode ser benéfica, né, essa sobreposição. Então, por isso que a gente deve começar em 2026. Pós-implementação do IFRS 16, a gente publicou em junho do ano passado, não, junho desse ano, desculpa. Em junho desse ano, a gente publicou um Request for Information, justamente a revisão pós-implementação. Pergunta básica, número 1 de qualquer revisão pós-implementação é: a modificação ou a nova norma está funcionando como pretendido? Essa é a primeira pergunta. Então, de uma maneira geral, as respostas são que sim. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho um sumário, super sumário, preliminar, todos os adjetivos que eu posso colocar aqui, porque o pessoal ainda está compilando as cartas comentário. A gente fez essa pergunta e a gente já obteve as respostas. A gente também falou de outros assuntos, por exemplo, sobre a utilidade da informação. Você entende que as informações para os usuários das demonstrações financeiras, principalmente, foram úteis? Outra coisa que nós perguntamos nesse Request for Information: o custo de implementação da norma, como é que ele foi? Ele foi de acordo com o esperado? Todo mundo sabia que ia ser difícil implementar o IFRS 16, mas a pergunta é: mas foi mais difícil do que a gente estava esperando? Segundo, e esse custo agora reduziu ou ele continua alto? Então, são essas perguntas que foram feitas nesse Request for Information. Outra coisa que a gente escutou também, porque quando a gente prepara esse documento, a gente já fez algumas discussões, a gente vai escutando isso dos nossos stakeholders, questões que vêm via o Interpretation Committee, para a gente colocar nesse Request for Information. E uma das coisas que nós escutamos também era a interação do IFRS 16 com outras normas, especialmente o IFRS 9 e o IFRS 15, né, instrumentos financeiros e reconhecimento de receita. Então, tudo isso foi muito rico, porque quando você faz a pergunta de forma positiva, você obtém um feedback melhor do que se a pergunta não estivesse no Request for Information. Então, a gente concentrou os assuntos principais que a gente escutou durante toda essa interação com os stakeholders para preparar esse Request for Information e conseguir um feedback melhor possível aí. E, como eu falei, nesse slide aqui, a gente tem um super sumário preliminar do que estão nessas cartas. Nós estamos falando de 122 cartas, mais de 1.100 páginas, um documento denso, muitos comentários, então leva um tempo para poder fazer
a compilação e fazer também o balanceamento, porque, às vezes, algumas cartas elas são mais fortes com relação ao assunto, e a outras também têm esse assunto, mas talvez não tenha entrado tanto no detalhe. Alguns casos têm sugestões. Então, isso demora um tempo para que a gente possa analisar exatamente quais são os principais temas. Então, de uma maneira geral, todo mundo entendeu que a qualidade da informação com o IFRS 16 melhorou. Eu, particularmente, eu gosto de falar o seguinte, quem faz estudo acadêmico sabe disso, algumas vezes você tem a tal das influências, né, exógenas, né, não sei se que é justamente você está fazendo um trabalho, mas tem algumas coisas que influenciam. Então, por exemplo, eu acho que, sem dúvida, o IFRS 16 melhorou a qualidade das informações, mas a gente também melhorou muito as notas explicativas das informações. Então, o que foi que melhorou? Foi só a classificação, trazer para o balanço, ou talvez as duas coisas, né? A melhora na divulgação em relação, por exemplo, ao que tínhamos no IAS 17. Então, tem um pouco aí dessa influência de um no outro, mas, de uma maneira geral, o benefício da implementação da norma melhorou muito a qualidade da informação. Mas muita queixa com relação a altos custos contínuos, então deu muito trabalho implementar, e o pessoal, de uma maneira geral, acha que foi mais do que estava previsto, e o principal ponto é que não havia ferramenta disponível, né? Talvez a Microsoft tenha feito o maior uso de Excel na vida dele, né? Foi da implementação do IFRS 16, muita planilha eletrônica, e não tem que ser assim, tinha que ser sistema, e as empresas que desenvolviam o sistema, em algum momento lá atrás, falaram que estaria disponível, mas não estava disponível. Isso deu muito trabalho, a gente sabe disso. Mas o principal, que talvez a gente não tivesse antecipado, é o tal do custo contínuo. Ainda está dando muita dor de cabeça, muita dor de barriga no dia a dia no uso do IFRS 16. Isso não deveria acontecer, deveria começar a acontecer uma redução aí, de custo de implementação da norma, então a gente está escutando bastante isso. Qualidade das informações, também o pessoal está falando assim, olha, melhorou, mas tem muito julgamento envolvido com relação à taxa de desconto, prazo que você considera, e isso tudo naturalmente prejudica a qualidade da informação. A gente também escutou isso. Informação, o IFRS 16, você tem informação em todos os lugares das demonstrações financeiras, mas o pessoal falou especialmente na demonstração de fluxo de caixa, deixou um pouco a desejar. Mas a maioria também comentou que talvez seja melhor tratar desse assunto no projeto de demonstração de fluxo de caixa que a gente tem na fase de pesquisa nesse momento. Então, é interessante que os comentários, eles refletiram um pouco do que a gente tinha escutado no pré-RFI, mas é importante a gente começar agora a descer no nível de detalhes para tomar as decisões, se a gente precisa fazer algum tipo de ajuste na norma, né? Mas só para administrar as expectativas, ninguém quer um novo IFRS 16. É o famoso de novo não, né? Mas vamos ver se nós conseguimos fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Eu vou citar um aqui que eu acho que esse é importante, taxa de desconto. O pessoal na Europa não entende, porque eles têm taxa, agora nem tanto, né? Taxa de desconto baixa. Mas aqui, a taxa de desconto alta faz muita diferença, né? Então, é desesperador alguém usar 7% ou 14% e os dois estão certos, né? Então, nesse ponto, talvez a gente precise melhorar. Projetos de pesquisa e emissão, a gente tem 2 grandes projetos na fase de pesquisa, que é de intangíveis e fluxo de caixa, ainda na fase incipiente. Intangíveis, inclusive, a gente vai começar a trabalhar com alguns trabalhos de campo, field work, justamente para a gente tentar ver como é que trata, por exemplo, intangíveis que são mantidos para investimento, e aí pega criptoassets e outros tipos de intangíveis. Falar um pouco, por exemplo, a parte de sistemas, né? Sistema como serviço, cloud. Então, pegamos dois grandes projetos aí para poder ver como que funciona no campo, como é que a gente poderia, baseado nisso, trabalhar os conceitos e fazer a revisão dessa norma. É um projeto interessante. Fluxo de caixa, a gente está andando um pouco mais rápido, porque é um pouco mais objetivo, e a gente também já havia decidido que não era para fazer uma reemissão do IAS 7. Provavelmente faça até a emissão de uma nova norma, substitua, mas com ajustes focados no IAS 7, que tem hoje. Na fase de emissão, a gente tinha custo amortizado, que estava na fase de pesquisa no ano passado, e em junho a gente moveu isso agora para a fase de emissão de normas.
Isso aqui impacta bastante banco, mas não é só banco, especialmente quando se lida com taxa de juros variáveis, modificações, ainda tem muitas questões. A gente acha que com esse projeto a gente consegue esclarecer, vai ser muito benéfico para todos, especialmente para bancos, mas para a indústria também. O time acha que consegue até 2026 publicar um exposure draft sobre esse projeto. Gestão dinâmica de risco, eu já falei para vocês, é um documento, é o antigo macro-hedge, ele se aplica para bancos, mas a gente tem uma perguntinha ali para seguradoras, se elas poderiam se beneficiar também dessa norma. Na verdade, é uma alteração do IFRS 9, seria uma seção nova no IFRS 9. Método de equivalência patrimonial, eu já falei. Combinação de negócio, muito simples. Os usuários dizem que o nível de informação que eles recebem de combinações de negócio é baixo, algum nível no ano de aquisição e nos anos seguintes nada. Então, a gente está tentando melhorar um pouco mais o nível de informação no ano de aquisição e também informação sobre a performance subsequente do negócio adquirido. Mas aí começa a briga de usuário com o preparador vai alegar que tem questões que são comercialmente sensíveis, algumas questões de divulgação pode trazer litígio e assim por diante, e aí você tem que tentar achar um equilíbrio, é justamente nisso que a gente está trabalhando. E, por trás desse projeto também, a gente tem algumas alterações no IAS 36, uma que eu acho que é importante aqui, permitir o uso da taxa pós-tax para poder fazer o desconto, que a maioria das projeções são feitas utilizando esse tipo de taxa, e aí você não precisa ficar fazendo um trabalho de trás para frente, isso vai facilitar bastante. Então, tem algumas alterações aí interessantes também no IAS 36 dentro desse projeto. O FAIS, Instrumentos Financeiros com Característica de Patrimônio, é um projeto bem antigo. A gente teve vários problemas com essa norma, porque toda vez que estava a mexer alguma coisa, o mercado inteiro reagia, porque o mercado, de alguma forma, já está consolidado, com alguns produtos aí no mercado. A gente fez a publicação de um Exposure Draft, tentou chegar num projeto um pouco mais focado. A gente tem uma boa notícia para vocês, a gente tinha uma proposição de como é que leis e regulamentos afetam a classificação de instrumento financeiro, deu muito pano para manga, muito debate, e a gente acabou tirando essa proposição, a gente já decidiu que a gente não vai em frente com a proposição que estava no ED com relação a esse assunto específico. Mas outras questões de classificação e principalmente divulgação, a gente está seguindo adiante, e o objetivo desse projeto também é concluir as decisões até o final de 2026 e publicar o documento final em 2027, as modificações do IAS 32. E, por último, atividades com tarifas reguladas, que vai ser o nosso IFRS 20. A gente já tomou todas as decisões, a gente tinha alguns assuntozinhos pequenos que a gente já tratou na última reunião de outubro ou setembro, e a gente deve publicar o documento final, IFRS 20, provavelmente, no finalzinho de maio, início de junho. Né? E aí, no ano que vem, com o documento publicado, fica mais fácil de eu poder falar para vocês. Mas é só para dizer que esse é um projeto que já está no finalmente, ele vai afetar especialmente empresas com tarifas reguladas, a tal das utilities, e eventualmente pode afetar, por exemplo, rodovia e outros tipos de serviço público que tem tarifa regulada. Tem que analisar para verificar se está dentro do escopo da norma ou não. E, finalmente, projetos de manutenção, só tem dois, um projeto de provisões, que é alguma coisa focada, são 3 alterações pequenas, uma delas, por exemplo, é que as provisões de longo prazo, agora a proposição é você utilizar uma taxa de desconto livre de risco e sem considerar o own risk, então, ou seja, fazer de uma forma mais simples, isso também vai trazer bastante benefício, mais simples e também comparabilidade entre as empresas. Né? Então, acho que, para mim, pelo menos, eu acho que isso foi importante. E a gente está, nesse momento, num debate grande no antigo IFRIC 21, tal de taxas leves. Tem muita discussão de como é que a gente pode fazer a norma, trazer para nós uma solução que você olha e fala, faz sentido. Né? O grande problema é você aplicar o que está sendo proposto de nova definição de provisões e aí você chegar à conclusão, um resultado que não faz sentido do ponto de vista prático, você sabendo para que serve aquela taxa que você está pagando. Nós estamos, nesse momento, tentando trabalhar com alguma coisa que possa facilitar e gerar um resultado que seja consistente com o que a gente entende é a substância daquela taxa. Divulgação de informação sobre certezas, eu já falei. Novos requisitos. A gente tem várias alterações aqui acontecendo nesse ano que vem e para o próximo ano, 2027, né? Mas, sem dúvida, o ano de 2027 é o ano mais importante para todos nós, que a gente tem o IFRS 18 sendo implementado.
Tem o IFRS 19 também, que está começando agora no CPC o processo de análise e publicação de audiência pública, endosso, etc. Eu acho que para grandes grupos pode ser um benefício, redução de custo, porque você tem que preparar a demonstração financeira, e isso pode, se você puder preparar. O IFRS 19, gente, só para lembrar, você usa o IFRS full, mas prepara a demonstração financeira muito parecido, como se fosse uma SME, uma pequena e média empresa. Então, você tem uma redução de divulgação e um custo menor de preparação de demonstração financeira. Por que isso? Porque o usuário da demonstração financeira dessas empresas, ele é o mesmo, praticamente, do usuário da demonstração de pequenas e médias empresas. Então, desde que a subsidiária atenda a definição de pequenas e médias empresas e o IFRS 19 seja endossado, aprovado aqui no Brasil, a empresa poderia, especialmente se tem um grupo grande aplicando IFRS, as subsidiárias, que são pequenas e médias empresas, poderiam preparar uma demonstração financeira um pouco mais reduzida. A gente acha que isso aí vai trazer um benefício grande do ponto de vista de redução de custo. Então, voltando para o IFRS, e tem algumas outras alterações aqui, eu não vou citar. A gente vai para a grande estrela mesmo, que é o IFRS 18. Só para lembrar, eu adoro esse slide, porque esse slide faz parecer que o IFRS 18 é uma norma simples, né? Eu só tenho 3 modificações, né? Eu acrescentei alguns subtotais, aquela comunicação que você fazia para o mercado, agora eu vou querer que algumas delas venham para as demonstrações financeiras, e eu estou voltando a explicar para vocês as questões de agregação e desagregação das demonstrações financeiras. Então, basicamente, isso é o IFRS 18. Só que, quando a gente entra no detalhe, é aí que faz a diferença, né? Então, a gente tem escutado alguns debates, um deles é, hoje, a gente classifica as variações cambiais normalmente numa linha do resultado. Por exemplo, resultados financeiros. A partir de agora, não. Com aquela história dos subtotais, você passa a ter 5 categorias na demonstração do resultado. As 3 principais são operações, investimento e financiamento, e aí você precisa alocar a variação cambial de acordo com quem gerou a variação cambial. Então, algumas daquelas variações cambiais vão para a operação, outros vão para investimento e outros vão para financiamento. E é aí que começa o trabalho todo de coletar essa informação, fazer essa segregação. Então, esse é um tema que a gente tem escutado aqui, talvez um dos mais difíceis. E tem também aspectos de julgamento aqui, a coisa não é tão simples assim. Atividade de negócio principal também, a gente tem tido algumas discussões, por exemplo, quando a gente fala de demonstração financeira individual, quando a gente fala de alguns segmentos que não estão claros se aquilo ali é um segmento principal ou não, né? A partir do momento que você aumenta um pouco o prazo de venda para o cliente, você começou a transformar aquilo ali num negócio. Então, tem vários aspectos interessantes aí, várias discussões também nesse tema. Com relação a MPM, esses non-GAAP measures, uma coisa interessante, interação com a norma de segmentos, algum MPM, que é um subtotal de resultado, está ali na norma de segmento e ele acaba parando numa comunicação ao mercado, e aí vem aquela dúvida se ele atende a definição ou não, porque como ele é de um segmento, não é da indústria como um todo, mas será que você também não deveria enxergar que aquele específico é para a empresa como um todo, sim, porque aquele segmento é único? Então, tem alguns aspectos interessantes, algumas dúvidas de interação da norma de segmento com definição de se atende a definição de MPM ou não. Subtotais usados para determinar índice também pode ser MPM, essa é outra questão. O MPM não é só um subtotal. Se você tem um ratio, e para aquele ratio você utilizou um subtotal do resultado que não está na sua demonstração financeira ou não está definido na norma, ele vai atender a definição de MPM também. Então, não necessariamente aquele número ali ele apareceu com MPM. Qual que é a consequência de você ter um número que está sendo utilizado num índice como MPM? Você tem que trazer para a demonstração financeira, você tem que reconciliar com o subtotal mais próximo, você precisa divulgar qual o efeito de impostos e participação não controladora em cada item que está sendo reconciliado, ou seja, é um trabalho maior aí. A gente tem escutado isso justamente o pessoal perceber na última hora o tamanho aí do trabalho. Agregação e desagregação, o principal ponto é que isso não está limitado à demonstração dos resultados. Na verdade, afeta a demonstração financeira como um todo, então o que se espera é que haja uma avaliação das chamadas estruturas úteis, né, de informação, se cada uma das grandes peças
demonstrações financeiras principais estão atendendo essa definição de estrutura útil e também as notas explicativas. E aí passa também por temas de utilização de título de norma, de item, como outros. Então, o pessoal fala engraçadíssimo, né? Você vai lá, quem é contador, vamos dizer, né? A gente tem duas paixões na vida, né? A contabilidade e a linha de outros. A gente gosta de outros, né? Porque tudo que fica difícil, você põe lá no outros, né? Então, quando a gente tem o outros, eu já vi demonstração que você tem, assim, outras contas a pagar. Aí você vai lá na nota de outras contas a pagar, adivinha o que tem dentro da nota? Outros. Então, é impressionante, nós somos muito bons nisso, né? Então, ainda dá para utilizar, mas tem umas regrazinhas que precisam ser cumpridas, tem que ser significativa a descrição. É basicamente isso, né? E isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Entre amanhã e quarta-feira, vai ter reunião do Interpretation Committee, e tem 5 itens do IFRS 18 que estão sendo discutidos nessas reuniões. Ou seja, à medida que as empresas vão começando a aparecer com dúvidas, e essas dúvidas atendem aqueles 2 critérios que eu falei, estou resumindo aqui, mas os critérios são: afeta todo mundo e pode ter impacto relevante. O Interpretation Committee está considerando essas questões. Então, tem 5 temas. O último tema ali, na verdade, é que todas as agendas decisions que foram publicadas no passado e que faziam referência ao IAS 1 e ao IAS 8, elas estão sendo revisadas para poder atualizar e verificar como é que elas ficam com o IFRS 18. Então, ali são várias pequenas agendas decision dentro de uma agenda decision. Então, vamos ficar de olho ali, que pode ser que algum desses temas aqui seja exatamente a questão que vocês estão enfrentando no processo de implementação do IFRS 18 na empresa de vocês. Com isso, eu termino a apresentação. Eu peço desculpas aí se eu passei um pouco do tempo aí, e muito obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado, Tadeu. Acho que foi bastante elucidativa e esclarecedora a sua apresentação, como sempre. E a gente vai passar agora para a fase de debates. Continuem mandando perguntas, por favor. Acho que atrás do crachá de vocês tem um QR Code para envio de perguntas. Nós temos algumas que depois a gente vai passar aqui para os panelistas também. E acho que começar passando uma pergunta aqui para os debatedores, né, que eu acho que é um tema que vem sendo discutido muito no mercado, em relação ao IFRS 18. Né? Primeiro, talvez falar um pouquinho sobre o processo de tradução, né? E audiência pública do CPC 51, que é o equivalente ao IFRS 18 no Brasil. Então, Patrick, Rogério, por favor, se vocês puderem falar sobre o processo de tradução e também emissão do CPC 51 e audiência pública. Bom, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer aqui o convite por participar desse, mais um ano, esse encontro Abrasca, agradecer ao Sérgio pelo convite, por estar aqui nesse painel aqui com membros aqui tão renomados. Primeiramente, Silvio, lembrando que no Brasil é sempre bom lembrar, né, que a gente tem um compromisso, o CPC tem um compromisso de emitir normas contábeis que estejam de acordo com as normas emitidas pelo IASB. Em outras palavras, deveria ser uma tradução literal. Tá? Por quê? A partir do momento, ainda principalmente as companhias abertas, que fazem aquela dupla referência, que a gente chama dual compliance, para as IFRS e para as normas brasileiras, é fundamental que não tenha diferenças. Às vezes tem aquela tentação de mudar alguma coisa. Se a gente não gosta da norma, se a gente quer mudar, temos que conversar com o IASB, né? Não aqui local. Então, o primeiro passo. O segundo passo é um processo de tradução, começa quando a norma final é emitida pelo IASB, é feita uma tradução, geralmente em conjunta com o IBRACON, lembrando que o IBRACON ele é o representante oficial da Fundação IFRS no Brasil, pela emissão do livro oficial. Tá? Então, aquele mesmo livro que você tem do IASB na língua inglesa, que a versão em português, disponível no site do IBRACON, é traduzido pelo IBRACON. Esse mesmo material, dividido com o CPC, é utilizado como base para a elaboração da norma. Tá? Então, é feito um trabalho dentro do CPC. Nós até agradecer aqui o professor Bruno Salotti, que está aqui, o próprio Patrick, empenharam muito na revisão desse material, que não é uma simples tradução. É complexo, tem que ter a harmonização dos temas, ter certeza de que nós não estamos mudando nada, então é bem complexo. Então,
nós estamos numa fase que ele já está pronto para emissão, já foi aprovado no CPC. Nós temos um processo, lembrando, o CPC ele não tem o poder de determinar que a empresa adote. Quem faz isso são os reguladores, que é o poder do endorsement. Tá? Então, no Brasil, nós temos o Conselho Federal, a CVM, o Bacen. Então, nós fazemos, geralmente, a emissão, a divulgação conjunta com essas demais entidades. Então, nesse momento, a gente já sabe que o Conselho Federal já aprovou, o Conselho Federal de Contabilidade, a CVM está próximo de ser aprovado, se não me engano, na próxima reunião de colegiado, e é esperado que essa norma saia ainda entre dezembro, no máximo começo de janeiro, mas a expectativa é que saia ainda em dezembro. Tá? Tá um pouco fora do nosso controle, depende lá da agenda do colegiado da CVM. Tá? Então, esse é o processo. O que não impede, tá, de que vocês já acessem a norma original e comecem a trabalhar, a olhar essa norma, já estudar em cima da versão que foi já é divulgada e publicada pelo IASB. Então, o processo é esse, é um processo de tradução, compromisso muito, a gente sempre policia muito para que a gente não fuja das IFRS. Eventualmente, e até a pedido de reguladores, a gente cria uma restrição quando você tem duas opções nas normas, né? A norma da opção de valor justo e custo, de repente o regulador não quer o custo, fica o valor justo e vice-versa. Ainda assim, que é o caso da reavaliação, as normas do CPC estão de acordo com as IFRS. Então, esse é o processo. Eu vou passar a palavra para o Patrick, quem acompanhou mais de perto, junto com o professor Bruno, entre outros, porque eu não esqueça ninguém aqui, tem o Gaudi, tem os demais, para que ele detalhe mais um pouco como foi o processo de audiência pública e os comentários que a gente recebeu. Obrigado, Mota. Bom dia a todos, um prazer estar aqui de novo. Serginho, obrigado pelo convite, Amós, Alexandro. E realmente, acho que o Mota colocou muito bem. O processo não é um processo de tradução simples, né? O processo de incorporação ao CPC, ele leva em consideração esse compromisso, né, que nós temos explícito com a Fundação IFRS de adoção completa das normas, mas, obviamente, também o olhar cuidadoso para o que a gente tem dentro do CPC. Né? Então, não foram poucas vezes, no meio da noite, assim, vem uma mensagem no WhatsApp, pô, Patrick, você viu esse parágrafo aqui? Putz, e aquela ICPC, né, que a gente não olhou? Então, é um trabalho que ele é muito cuidadoso e que tem como pano de fundo a melhor compreensão dos normativos no Brasil, né? Evitar qualquer conflito que possa surgir. E, durante o processo todo da audiência, né, também surgiram muitos comentários interessantes, né, muitas cartas de comentários que nós recebemos. Todos os comentários são lidos em sua completude. Todas as observações e sugestões são analisadas. Inclusive, existe um documento que é o relatório da audiência pública, né, que vai ser disponibilizado junto com a norma assim que finalizada, aprovada aí nos órgãos competentes, que também explica um pouco as decisões que foram tomadas, sugestões que foram acatadas, outras sugestões que não foram acatadas também, e o motivo pelo qual isso ocorreu. Mas eu acho que é bastante seguro dizer que a norma que está disponível em audiência pública já é um documento muito bem encaminhado, não terão alterações tão significativas em relação à versão finalizada, então já é um bom momento e uma boa base, né? Obviamente, junto com toda a literatura técnica, né, que o próprio IASB estabeleceu, enfim, e mesmo outras empresas, consultorias também têm colocado material no mercado. Então, já é um bom momento para se utilizar essas informações para preparar e, obviamente, planejar o quanto antes aí a adoção pelas empresas. Obrigado, Rogério, Patrick. Acho que uma segunda questão também que impacta bastante o Brasil é a questão da velha discussão de mercado. Né? Será que a lei das SAs, a lei 6.404, estaria em desacordo, ou, na verdade, o CPC 51 estaria em desacordo com a lei das SAs? Né? Como que o CPC tem tratado esse assunto? Tem sido discutido isso no âmbito do CPC e reguladores? Eu acho que aqui é uma análise um pouco mais pormenorizada, na minha opinião, né? Porque existem, de fato, alguns conflitos, existem, acho que até mais ineficiências, talvez, em relação ao que traz a lei das SA, mas a maioria absoluta desses pontos não surge, na minha opinião, com a IFRS 18. Né? Então, acho que vale a gente voltar um pouco e lembrar do ambiente brasileiro contábil antes da lei das SA, porque a publicação da lei das SA colocou a contabilidade brasileira num patamar altíssimo.
entre as contabilidades de maior qualidade do mundo. Foi um movimento muito importante à época, e, obviamente, na medida que a contabilidade, não só a contabilidade, mas os arranjos econômicos, os eventos, vão avançando, a contabilidade vai a reboque seguindo esse desenvolvimento. E na lei das SA, o que foi muito importante à época, que separou, né, a contabilidade societária, você tinha uma contabilidade, entre aspas, escrita na pedra, né? Porque qualquer mudança contábil passa por um processo legislativo, que não é algo tão rápido, né? Embora o próprio processo normativo do IASB também não seja necessariamente tão rápido, tem toda uma diligência do processo, mas ainda assim o processo legislativo é mais difícil. Então a gente passou a conviver, principalmente depois da adoção das IFRS, porque a parte contábil da lei das SA foi mantida ainda no documento do texto da lei, com alguns conflitos que já surgiam, e conforme a gente vai se debruçando esse assunto, a gente vai achando cada vez mais tópicos. Tem uma dezena de itens ali que podem ser chamados de conflitos e vários outros que podem ser uma ineficiência. Estava conversando com um colega professor há algum tempo atrás, pouco tempo, alguns meses atrás, e a gente estava achando ali na lei das SA a referência ao ganho de compra vantajosa numa combinação de negócio, que simplesmente não existe. A lei das SA pede que você contabilize um passivo de resultados futuros. Esse é um conflito, não é uma ineficiência, é um conflito. A gente tem várias outras questões que foram importantes em algum momento, por exemplo, correção monetária de reserva de capital. Existe isso na lei. As companhias já não fazem. Por quê? Porque o momento passou. Isso ficou preso na lei das SA e, obviamente, a adoção das IFRS, como tem lá uma perspectiva de determinação da CVM como normatizador, responsável pela implementação das IFRS, também a autoridade dada à CFC em outras legislações também como normatizador contábil, a gente conviveu com algum desses conflitos. Então, quando a gente vem e observa algumas questões que vieram na IFRS 18, né, que estão sendo trazidas no CPC 51, talvez a mais latente, né, que a gente escuta por aí, classificação por função versus por natureza, de fato é um conflito, mas é algo que, de novo, a gente já convive há algum tempo. E quando a gente fala da lei das SA, a lei das SA é uma legislação muito completa que não envolve só a contabilidade, mas todo o mercado de capitais brasileiros. É talvez, das nossas legislações, das mais importantes. Então, há um certo cuidado aí a realizar alterações direcionadas, né, ou propor alterações direcionadas em legislação. A percepção que a gente vem discutindo, né, o Mota pode dar essa perspectiva também, já no CPC há algum tempo, é que as legislações coexistem, né? A regulação contábil e a lei das SA, obviamente alguns desafios aí, mas, de novo, eu não vejo como algo que impossibilite a adoção ou que seja exclusivamente trazido pela lei das SA. Desculpa, pela IFRS 18. Só em complemento ao que o Patrick comentou aqui, nós já convivemos com essas diferenças. Tem um dispositivo na lei, foi introduzido pela 11638, que no artigo 177, não sou advogado aqui, os advogados, por favor, não me crucifiquem, mas é muito citado, às vezes até em debates que a gente tem no CPC, de que ele daria o respaldo para que a CVM, lembrando, todo documento CPC tem sido aprovado pela CVM, né, de uma forma que é o compromisso para que funcione, para que as empresas possam adotar. Então, esse artigo daria respaldo para que a CVM, ela como regulador nesse aspecto do mercado de capitais, ela poderia editar norma desde que, eu não lembro o termo, se é consonância com as normas internacionais, que é o que vem sendo feito. Então, esse seria um argumento. E para aquelas empresas que são fechadas, pode-se valer daquela outro também comando dessa lei, que fala que as sociedades de grande porte podem seguir as normas da CVM. É claro que vai ficar um buraco para as demais, mas aí eu acho que é o que o Patrick falou. Esse é um argumento que ajuda a reforçar, a te afastar um pouco essa preocupação. Até porque, se a gente fosse seguir rigorosamente o que está lá, inviabiliza todo o trabalho de adoção das IFRS no Brasil. Nós também convivemos com os outros aspectos, que são as reservas, né? Quem aqui nunca tem uma dificuldade em que conta de patrimônio líquido eu faço determinado lançamento contábil? Stock option, exemplo, entre outros, né? Então, ou teve uma transação lá que você comprou participação adicional, onde você já tem controle. A lei não dá esse comando. Quando se pensou na lei das SAs, não se pensou em todos esses efeitos. Criou a conta do AP, que também é prescrito que pode ou não ser contabilizado lá dentro. Então, existe já esse conflito e temos convivido com ele até hoje, né? Obrigado, Patrick. Rogério.
Agora uma pergunta para o Eduardo, acho que na visão do preparador em si, como que está sendo a fase de preparação para a implementação do IFRS 18? Embora a norma se aplique a partir de 2027, é esperado que os saldos correspondentes de 26 já sejam apresentados de acordo com a nova norma, né? Então, como que está sendo a interação com as outras áreas da empresa? Como que está sendo a discussão dos MPMs? Como isso tem afetado? Não, obrigado novamente aqui a Brasca pelo convite, aos demais painelistas aqui. A ideia é tentar tangibilizar um pouquinho os pontos de atenção que o Tadeu trouxe, né, na apresentação. Nós iniciamos a preparação, o projeto de implementação do IFRS 18 ao final do ano passado. Montamos uma equipe de trabalho e eu queria trazer 3 pontos aqui que têm sido desafios que, num primeiro momento, talvez possam ter sido subavaliados pela equipe de projeto, né? O primeiro deles guarda um pouco relação com a questão de uma percepção interna, principalmente quando a gente fala em relação à alta administração. Aqueles que estão um pouco mais distantes da norma não são tão técnicos, né? Um ponto que a gente, quando trouxe a primeira visão da norma, é indicar o seguinte: não, mas isso é só uma mudança na geografia da DRE e o meu gerencial não muda, né? Eu falei, olha, não é bem assim, né? Então, cabe ao preparador mostrar para a administração que essa é a maior revisão do ponto de vista de estrutura de apresentação nos últimos 20 anos que nós temos, né? Então, algumas discussões elas começam a ser trazidas em conjunto com a administração, com a posição do controlador também, que é como é que a gente faz a nossa avaliação de performance, né? Esse é o momento de se discutir isso, porque a gente recebe muito, eu vejo o meu resultado no meu nível EBITDA, X IFRS 16, X itens extraordinários, eu quero ver expurgando o efeito da variação cambial. Então, são diversas preferências individuais que, muitas das vezes, acabam tomando uma posição como uma forma de gestão. E o que o IFRS 18 ele traz é que, ok, a gente pode ter medidas, né, são as MPMs, a gente pode ter medidas de desempenho, mas existe uma necessidade, como o Tadeu colocou, da reconciliação dessas informações, né, da rastreabilidade delas, ou seja, elas serem informações auditadas, da gente ter um impacto tanto do ponto de vista dos impactos tributários, bem como também dos impactos dos não controladores, refletidos e apresentados. Mas um ponto principal é a fundamentação econômica pelo qual aquela medida de desempenho ela está sendo trazida em nota explicativa. Existe uma necessidade de você conseguir justificar qual é o que aquele ajuste que está sendo feito na sua medida, que foge, não é reconciliável com o subtotal, o que aquilo agrega do ponto de vista econômico para a empresa, né? Qual é a real contribuição que aquele ajuste faz, né? Esse é um ajuste que ele é um ajuste simétrico ou ele é um ajuste que é um ajuste de conveniência, né? Esse é um ajuste em que eu consigo fazer a comparabilidade com os meus pares, com outras empresas ao redor do mundo, né? Então, são alguns pontos, e assim, são níveis de discussão que, na minha avaliação, são importantes já serem iniciados, porque são densos, né? E muitas vezes a gente vai ter uma sobreposição de opiniões, e nós, enquanto os preparadores, aqueles responsáveis pela implementação, nós precisamos deixar muito claro que as MPMs elas têm que ter uma fundamentação muito clara para existir, tá? Uma vez isso definido, a gente entra numa segunda etapa do processo, que é a avaliação dos impactos transversais, né? E o que são essa avaliação dos impactos transversais? É o checklist dessas medidas e como elas acabam impactando toda a companhia, né? E aí a gente tem diversas áreas, a gente tem aquelas áreas que a gente já sabe, né? A tesouraria, a parte de dívida, com os covenants, né? RH, enfim, comercial. E eu vou trazer aqui algumas dos desafios que a gente encontrou ao longo dessa jornada. Uma delas é na parte da tesouraria, quando a gente está discutindo a parte de covenants especificamente, o que a gente observa? Muitas das vezes tem um indicador, e esse indicador ele é utilizado, mas quando a gente vai ver contrato a contrato, umas utilização o EBITDA, mas o EBITDA ajustado. E aí isso varia entre instituição financeira, não é? Uma vez que nós temos muito claras quais são as medidas de performance, né, uma das recomendações que a gente tem seguido é o seguinte: vamos, obviamente, pegar os nossos contratos, testar a equivalência para a norma,
né? Mas o principal, não vamos atrelar os indicadores a linhas de DRE, mas sim uma política interna que esteja sendo preparada em consonância ao FRS 18. Vamos sentar com as instituições financeiras e rediscutir esse ponto. Então, esse é um item importante que eu trago aqui nessa jornada de implementação. Um outro ponto tem a ver com a parte de RH. A gente sabe que, muitas vezes, algumas medidas de performance elas são as bases, né, para a parte de bonificação, de participação de lucros. E, ok, a gente tem uma política, a política é divulgada pela área de RH, mas uma das recomendações que eu faço é analisem os ACTs, porque em empresas que têm uma granularidade sindical, muitas das vezes o ACT ele vai ter alguma pegadinha que pode interferir na parte das MPMs. Vou trazer aqui, por exemplo, que não é aplicável ao meu caso, mas dentro da nossa parte de ACT, por exemplo, a gente tinha... Não, isso aqui é utilizado como referência, é o EBITDA, mas e esse EBITDA ele pode ser ajustado por itens extraordinários, desde que seja positivo ao colaborador. E aí a gente entrou numa etapa de discussão, eu falei o seguinte, bom, então o que é isso? Se eu tenho um impairment, né, num ano, eu poderia excluir para fins de bonificação. Mas, se eu tiver a reversão desse impairment no ano seguinte, eu não posso. Então, você tem uma dupla penalidade para a empresa, né? Então, é uma recomendação que eu trago, analisem os ACTs, leiam, muitas das vezes o RH vai querer simplesmente trazer a política base, mas olhem os ACTs, porque isso também traz um impacto significativo quando a gente está definindo as MPMs, né? E aí, evidentemente, a gente tem a parte de comercial, né? Parte de suprimentos, está na parte jurídica. Então, assim, é muito denso, é bem granular, então também recomendo que já se inicie essa etapa desse checklist, porque isso é muito importante e dá um trabalho, consome um trabalho de equipe de projeto bem significativo. E aí, por fim, a gente tem efetivamente a parte de sistemas, né? E aí, como o Tadeu colocou, essa parte de agregação e desagregação, né? A gente largar um pouquinho a mão do outros, isso dá um trabalho na hora de operacionalizar. Muitas das vezes, essas classificações elas estão parametrizadas no nosso ERP, vinculantes a coletores, vinculantes a áreas funcionais. A gente tem um caso, por exemplo, que para eu fazer uma alteração no meu coletor, eu tenho que entrar no meu material está vinculado a pedidos de compra, eu só posso ajustar depois que todos os pedidos de compra forem consumidos. Então, é um trabalho desse rearranjo que a gente precisa fazer. Como o Tadeu também colocou, a gente tem a parte ali do mapping da variação cambial. Então, existe uma importância de se observar a origem dessa variação cambial. Isso também dá um trabalho de coleta e depois de reclassificação dessa origem, desse efeito cambial na nova distribuição do IFRS 18. Um outro ponto importante é a questão das MPMs, que muitas vezes elas eram trazidas em Excel, né? E, novamente, a gente está falando de uma MPM que ela precisa ser rastreável, reconciliável e auditável. Então, o ideal é que a gente acabe com essa parte de MPM em Excel e traga isso para a parte de sistema, tá? E aí, enfim, tem os outros pontos, como os dados mestres, né? Outros pontos que a gente já são mais amplamente divulgados e mais conhecidos, né? Então, em linhas gerais, a minha linha é essa. Iniciem as discussões com a alta administração, mapeiem os MPMs, façam a varredura e trabalhar na parte sistêmica. Acho que esse tem sido algum dos grandes desafios aí que a gente tem tido. Obrigado, Eduardo. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que a grande mensagem que fica é quem não começou a se preparar para implementar o IFRS 18, acho que agora é hora, né? Então, acho que já estamos até atrasados, né, para quem não começou, porque envolve a discussão com várias áreas da empresa, com a alta administração, mudança de sistemas. Acho que aproveitar também que a reforma tributária está trazendo necessidade de alteração em sistemas e aproveitar e já fazer também para o IFRS 18, que não é uma coisa tão simples como o Eduardo colocou, né? Bom, acho que agora acabaram as perguntas ensaiadas, né? Vou começar aqui o fogo cruzado, né? Então, tem bastante perguntas aqui. As perguntas que não forem respondidas aqui no palco, logicamente, a gente vai encaminhar para os panelistas para que eles consigam responder depois para vocês, para os que forem identificados, né? Mas tem umas perguntas interessantes aqui, até pegando o gancho aí da questão que o Eduardo comentou sobre a comparabilidade, sobre as MPMs. Tem uma pergunta aqui do professor Bruno, que fala, uma das novidades do IFRS 18 CPC 51 trata-se da introdução das medidas de desempenho definidas pela administração, né?
que deverão ser divulgadas em notas explicativas. Nessa nota deve-se estimar o efeito de tributo sobre o lucro e participação de acionistas não controladores, como o Tadeu bem alertou aqui, algo que normalmente as empresas no Brasil não fazem com suas medidas como a EBITDA. Comente sobre esses impactos e sua opinião em relação aos custos e benefícios dessa informação. Não sei quem gostaria de começar. Não, posso começar aqui para puxar? Eu acho que a parte dos tributos, por exemplo, talvez seja onde as divulgações vão ser até mais importantes, né? Porque existem métodos diferentes que a norma trouxe, você pode aplicar, e você, inclusive, pode aplicar mais de um método ali, desde que você divulgue a forma na qual você colocou, foi pela alíquota nominal, foi um blended rate do grupo. Então, essa foi uma forma da norma, né, de tentar trazer outras possibilidades de divulgação que casem melhor, né, a natureza de cada item, porque, de novo, você está falando de um conglomerado e os itens que eventualmente são identificados ali na nota explicativa das MPMs podem vir de diversas naturezas, jurisdições diferentes, transações que envolvem ou não uma tributação, transações em operações em países com favorecimentos tributários, enfim, pode ter uma tipificação bem grande ali. Então, acho que nessa nota de MPM, uma coisa que talvez a gente não tenha escutado muito por aí, mas que eu imagino que vai acontecer, é uma divulgação bem detalhada sobre a forma na qual os tributos foram calculados ali. E isso é uma coisa que, de novo, as empresas, né, como o Silvio falou, não estão acostumadas a fazer. E inclusive, não só em relação a tributos, mas o cálculo todo, né, da MPM, eu acho que é algo que carece de um olhar bastante cuidadoso, porque se a gente for parar para pensar hoje em dia, a gente está pensando muito no conceito da MPM como ela é divulgada hoje. Então, vamos pegar um exemplo tradicional, num relatório anual, que tem lá o lucro líquido, você bota a receita, despesa financeira, que é um item observável na DRE hoje, né? Coloca os tributos sobre o lucro, que também é um item observável, e a depreciação e amortização, que, embora não seja observável, tem sempre nota explicativa. Imagina que a companhia ela pretende agora manter a mesma métrica de EBITDA, ela não vai mudar o EBITDA. Só que você vai abrir aquele resultado financeiro, se for uma empresa com operações significativas, ou nem tão significativas assim, aquilo vai se distribuir em diversas categorias. Então, você pega, por exemplo, se a empresa for manter a mesma divulgação de EBITDA, ela não vai fazer mais referência a um line item da DRE. Então, imagina que aquela linhazinha que era só resultado financeiro, né? Que a receita e despesa financeira podem ser apresentadas em conjunto até hoje, né? Ou mesmo que fossem 2 linhas, receita e despesa financeira, pode abrir em umas 8 linhas ali. E aí você não fala mais receita e despesa financeira, você vai falar juros sobre fornecedores, receita financeira de aplicações. Então, você começa a fazer algo que parece, às vezes, até um cherry picking ali, né? O leitor fica até um pouco mais curioso, parece que você está escolhendo ali um monte de item, né? Como é que os usuários vão começar a encarar isso? Como é que eles vão encarar questões, por exemplo, que não vão estar tão claras nas divulgações, eventualmente? Imagina que você faz um desconto de clientes, né? É aquele desconto sem regresso. Você baixou seu contas a receber. Isso já é tratado como financiamento, vai estar ali embaixo. Mas se você não baixou o contas a receber, se o banco pode regressar a você? Não, então acompanhe o subjacente, está lá no operacional. Então, na hora de ajustar isso, se ajusta ou não ajusta, vai ter divulgação suficiente na DF? Então, acho que essa nota, que é uma nota única, né, das MPM, ela vai carecer de muito detalhamento, em especial para as companhias mostrarem que há um processo de diligência, principalmente se você pretende manter o mesmo cálculo do EBITDA, só, obviamente, puxando de pontas diferentes, né? Acho que também, só complementando o que o Patrick falou, em adição, lembrando que já existe hoje uma norma da CVM, já que a gente está falando de conflito, que conflita diretamente com esse requerimento do 18. E é esperado, imagino eu, que a CVM vá alterar essa norma para adequar a nova exigências aí do IFS 18. Como eu falei, eu acho que é um momento de se discutir sobre gestão, né? É preciso estar na mesa a administração, não ficar apegado, como o Patrick trouxe, em relação ao que você já divulgava, porque isso já vai ser ajustado, e discutir como a companhia se avalia, né? Qual é a melhor métrica que a companhia tem que utilizar para fazer a sua medição de performance, tá? Obviamente, dentro desse trabalho, a gente tem as dificuldades, né, como essa parte
tanto da tributação quanto dos efeitos de não controladores, mas se a discussão não for iniciada, se seguir um caminho de simplesmente utilizar o que já é feito, vai se avaliar que vai ter diferenças ao que já era sendo utilizado pela companhia. Então, na minha avaliação, esse é o ponto central. É o momento de discutir gestão, não é simplesmente uma mudança de geografia na DRE. Parece fundamental uma comunicação bastante clara do RI, né, com os investidores, porque vai ser algo novo e eles precisam entender essa mudança, senão isso pode impactar aí até na forma que a empresa é avaliada. E acho que um comentário interessante também, quando a gente fala desse momento que o Eduardo comentou, podem ter certeza que vão ter várias consequências não planejadas e talvez não pensadas ainda, porque muita coisa dentro de uma empresa gira em torno dos registros contábeis, né? Isso é positivo, isso é excelente, tem lastro para a informação. Mas o Eduardo falou de questões sindicais, é algo que é uma consequência paralela que pode ser importante, porque você às vezes até descasa alguma informação ali da informação que você gere o negócio, remuneração variável, tem um grupo muito grande de possíveis alterações e eu particularmente acho que quem está tratando isso como uma realocação pura e simples entre linhas da DRE não está enxergando o todo e vai ter uma bela surpresa quando começar a observar como isso vai afetar o dia a dia das empresas. Só para acrescentar, eu acho que o IFRS 18 mexe principalmente com a demonstração de resultado. Só que a demonstração de resultado, normalmente, tanto é que muitas empresas apresentam como a primeira peça a demonstração de resultado. Então, ela é muito importante. Então, um tema simples, e aí já foi falado, o Eduardo falou do Covenant, é muito simples, porque alguns deles podem ter a nomenclatura, por exemplo, de resultado operacional, só que o seu resultado operacional pode mudar. E aí, como é que fica essa norma, esse cálculo do Covenant? Outro ponto que eu queria chamar a atenção é atividades reguladas, que muitas vezes o regulador requer alguns subtotais. E aí vem aquela pergunta se aquele subtotal, porque está sendo requisitado pelo regulador, ele é uma MPM ou não é. Também tem um julgamento que precisa ser feito aqui. E eu acho que um outro ponto que é interessante isso, que é o efeito colateral de agora você trazer as MPMs para dentro dos non-GAAP measures, para dentro da demonstração financeira. É possível que algumas empresas passem, por conta do IFRS 18, alguém não concordou com alguma coisa, porque aquilo ali vai demonstrar o meu resultado de forma diferente, e aí não é incomum a gente falar o seguinte, não, mas se você entende que o IFRS 18, aquela linha ali, por exemplo, de resultado operacional, não reflete o que você está querendo, você queria colocar, vamos dar um exemplo aqui típico, né? Você queria colocar a equivalência patrimonial das suas coligadas que são integral, né? ou joint venture, você queria que fosse dentro do resultado operacional. Como que você resolve isso? Muito simples, põe uma MPM, né? Só que então você provavelmente vai criar, esse que é o ponto, ou seja, o IFRS 18 também pode ter como efeito colateral novos non-GAAP measures que não estavam sendo divulgados antes pela empresa e passam a ser divulgados. Então, essa também é um ponto interessante que a gente acha que vai começar a aparecer, especialmente por quem acha que a demonstração de resultado não necessariamente, como está no IFRS 18, reflete o resultado da empresa, ele quer fazer, o administrador quer fazer alguns ajustes, vai acabar criando um MPM aí. Ok. Continuando nessa questão aí de impactos do IFRS 18 aqui, tem várias perguntas que tratam dos impactos na demonstração em fluxos de caixa. Qual que é o impacto do IFRS 18 no fluxo de caixa? Teve um comentário aqui que eles colocaram. Não me parece que será uma mudança simples. Poderiam comentar, por favor? Bom, posso começar aqui, o Tadeu me corrige se eu falar uma besteira. Eu acho que talvez as mais visíveis, né, e que a gente vai acompanhar um pouco mais, quando a gente trata do método indireto, que provavelmente é preferido por quase todo mundo aqui. Se alguém aqui prefere método direto e faz nas suas empresas, parabéns. Vocês são realmente outro patamar. Mas, para quem faz pelo método indireto, a reconciliação agora parte do lucro operacional. Aliás, acostuma-se a ver o lucro operacional em todas as normas, né, porque vai tomar uma proporção cada vez maior. E, na prática, ao reconciliar do lucro operacional, você reconcilia menos. É basicamente isso. O ponto de partida é um pouquinho diferente. Não é uma mudança grande. Acho que eu chamaria a atenção para as escolhas que estavam disponíveis, né, no IAS 7,
E no Brasil, o CPC 03 indicava uma preferência, eram 4 preferências, das quais 3 a gente estava errado, pelo IFRS 18 e o novo IAS 7. Então, ele traz um direcionamento mais claro sobre como tratar juros, dividendos, dependendo da natureza do modelo de negócio. Isso é uma questão também que tende a responder também à falta de uniformidade, né, por serem escolhas que antes estavam disponíveis, né, para os preparadores e agora vão ser basicamente pré-definidos, exceto se você tem um modelo de negócio que é parte das atividades especificadas do IFRS 18. Não sei se há algum outro que te surgiu, Tadeu. Um ponto importante é que ele eliminou algumas opções de classificação de dividendos e juros pagos, né? E para a instituição financeira ainda tem a possibilidade de classificar em qualquer categoria, exceto o dividendo pago, que o dividendo pago ele tem a natureza de reembolsar remunerar o acionista, né? Então, aí, obrigatoriamente, ele fica na categoria de financiamento. E as outras tem que ficar na mesma categoria, mas aí tem uma opção para a instituição financeira. No caso de indústria, não. Você já tem exatamente onde é que você tem que classificar, não tem mais a opção que tinha no IAS 7. Então, essa é uma importante mudança também, aí, especialmente se tiver algum índice, algum covenant que seja relacionado, por exemplo, com o resultado, com as atividades operacionais, por exemplo. Então, aí pode ser que tenha algum impacto. Ok. Tem várias questões aqui que tratam da classificação em componentes na demonstração de resultado, né? Então, tem uma pergunta interessante aqui também. Ao classificar no resultado operacional receitas e despesas decorrentes de ativos que geram retorno individualmente, em grande parte independentemente de outros recursos, conforme o item 53C, necessariamente levará as empresas a revisar a composição da unidade gerador de caixa do CPC-1? Eu acredito que não. Quando a gente fala dos ativos que vão gerar resultado de maneira amplamente independente, que é o que vai estar no investimento, a gente vai estar falando muito de instrumento financeiro, né? Muito provavelmente já não vai estar no contexto foi do CPC 01 que falou? Foi? Né? Já não vai estar no escopo do CPC 01. Existem algumas outras questões ali um pouco em aberto, mas, enfim, eventualmente você pode ter investimento em JVs e outras coligadas por equivalência patrimonial, que também não vão estar no escopo do CPC 01. Eu vejo ali, eventualmente, uma margem para se ter um crédito tributário, talvez, que já está reconhecido e que você vai utilizá-lo como um depósito judicial, por exemplo, também. Mas ainda existem algumas outras questões. Um item, por exemplo, que já me surgiu, né, conversando até nas conversas de noite com o Bruno sobre IFRS 18, você tem, por exemplo, tributos que estão no escopo da IAS 12. Só que na IAS 12, juros desses tributos estão scoped out. Então, onde você classifica, se ele é um crédito tributário, por exemplo, que surge da IAS 12, ele gera fluxos de maneira independente, amplamente independente, mesmo subjacente estando numa outra linha na qual não é permitido ser apresentado. Então, acho que existem alguns itens ali que ainda vão surgir algumas discussões, mas, a grosso modo, eu imagino que e eles podem estar no escopo do CPC 01, mas eu imagino que, na maior parte dos casos, esses ativos que vão estar como parte da atividade, né, da categoria de investimento, provavelmente vão estar sujeitos a outras normas aí. Tinha uma pergunta para o Tadeu aqui. No caso do IFRS 18, como foi tratada pelo board a preocupação com a comparabilidade entre as DFs de diferentes empresas, agora que subtotais, agrupamentos e outros podem envolver um grau de julgamento maior por parte de cada empresa? Essa é fácil de responder. Antes do IFRS 18, você só tinha 2 linhas, receita e resultado. Agora você tem resultado operacional, você tem a definição das categorias, você tem o resultado antes dos impostos, né, do financiamento. Então, ou seja, só pode ter ficado mais comparativo, né? De fato, tem julgamento, mas sempre teve julgamento. E antes não tinha uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco mais focada. Então, a gente acha que o IFRS 18 vai aumentar a comparabilidade. Sem dúvida, tem algum nível de julgamento, mas como qualquer conjunto de normas baseado em princípio, sempre vai ter julgamento. Mas a gente acha que, em relação ao IAS 1 e IFRS 18, aumenta muito a comparabilidade, na verdade. Eu acho que uma coisa interessante para falar, Tadeu, o Tadeu deve ter escutado isso várias vezes, mas um ponto que o IASB sempre fez muito forte
e era um comentário até da falta de uniformidade, talvez, da S1, né, de não ter uma prescrição tão clara de linhas, é que, na visão do IASB, a comparabilidade não vem da uniformidade. Você provê informação comparável na medida que elas, da mesma maneira, atendem às necessidades dos usuários. E, para isso, às vezes, você tem tipificações diferentes numa DRE. Os investidores nunca gostaram dessa explicação, mas é que o IASB sempre colocava. O investidor gosta do quê? Botar a linha igual, lado a lado, e fazer comparações. E o IFRS 18 ele trabalhou muito em cima desse conceito. Então, você tem uma uniformidade maior, mas você ainda vai ter diferenças. O melhor exemplo são as atividades de negócio especificadas. Financeiras, seguradoras, vão ter despesas e receitas que, em indústria, são classificadas abaixo do lucro operacional e, para elas, vai ser parte do lucro operacional. E essa falta de uniformidade, entre aspas, não afeta a comparabilidade. Por quê? Porque o lucro operacional ele continua sendo a mesma representação do negócio de cada entidade, seja como ele monta de forma diferente. Então, acho que o ponto da comparabilidade foi um grande acerto da IFRS 18, sem deixar de reconhecer que a classificação pode ser diferente dependendo do modelo de negócio. Eu tenho a visão que, quando a gente analisar, de fato, os subtotais, a gente realmente vai aumentar significativamente a comparabilidade. O meu ponto, e que eu estou muito curioso para ver as demonstrações, é em relação às MPMs. A diversidade de informações que vão surgir nessas MPMs e a ausência, talvez, da própria contabilidade delas. Então, eu acho que isso daí vai ser um material muito rico que a gente vai ter com a publicação do IFRS 18, que é, de fato, observar como que cada empresa avalia a sua performance. Eu acho que aí vai estar um cerne que vai ter uma ausência de comparabilidade, muitas vezes. Há uma necessidade de ter essa fundamentação muito bem expressa, né? Então, eu acho que esse vai ser o principal desafio da Fundação, de uma vez observadas, isso estando em nota explicativa e também do auditor, de porquê que uma MPM está sendo utilizada tão diferentemente, talvez, de uma outra empresa do mesmo segmento ou do mercado em geral. Eu diria que é a mesma dificuldade da IFRS 8, Eduardo, porque, de fato, é complexo você determinar entre as diversas informações utilizadas. E, em tese, boa parte dessas MPMs deveriam estar refletidas no IFRS 8, né? Imagino eu, né? Mas o mundo não é perfeito. Então, eu acho que é complexo, requer julgamento, divulgação e, obviamente, principalmente divulgação, que ajuda no entendimento. E acho que existe a chance também, né? Acho que foi o Tadeu que comentou, que o olhar sobre a MPM mude, né? Porque eu dei um exemplo mais cedo da empresa que quer manter, né, o mesmo cálculo de EBITDA. Ele provavelmente vai ter que abrir um monte de linha a mais, ao risco, né, de parecer uma escolha arbitrária, enfim, documentando separadamente. Mas a empresa pode também olhar para o lucro operacional e falar, olha, o lucro operacional ele é, de certa forma, uma proxy ali das atividades geradoras de receita da companhia, né? Suas principais atividades geradoras de receita e separando aquilo que talvez não seja necessariamente ligado, né, à operação, porque é, por exemplo, um ativo que gera retornos amplamente independentes de outros, que é o investimento, ou financiamento e efeito de juros sobre outros passivos. Então, a entidade pode, de repente, pagar e olhar, não, peraí, em vez de eu fazer toda essa reconciliação, por que eu não parto do lucro operacional e tiro só a depreciação e amortização? Né? Faria algum sentido se a gente parar para pensar. Mas, ao olhar isso, como é que você vai afetar o EBITDA que você comunicava antes? Fiz alguns exercícios em aula com os alunos e tinham EBITDAs que mudavam em 1% a margem. Para quem está nas empresas aqui, 1% de margem EBITDA é para parar o conselho e voltar à discussão. Então, existem, isso é algo que eu particularmente estou também curioso, assim como o Eduardo falou, existe a possibilidade das empresas repensarem isso. Não, eu mantenho a minha divulgação de EBITDA, só faço um monte de abertura granular, explicando de onde está saindo, eu vou por um caminho de simplificação me apoiando no que representa o lucro operacional e e corro o risco de ter um resultado diferente. Até uma questão para o Tadeu sobre isso, até para saber qual foi a interação. Não pode, não. Você não pode? Não. Não é só o Silvio. Então, o Silvio, eu vou mandar aí no chat, você pede para ele. Fala que é para o Tadeu a pergunta. Não, a pergunta é a seguinte, qual foi a experiência com reguladores? Porque essas medidas de performance, em especial o EBITDA, ele é muito, vamos dizer assim, é uma área de preocupação dos reguladores, por razões óbvias. E aqui, tanto é que a CVM regula por meio de resolução própria, sabemos que a SEC também tem lá suas normas próprias.
Como foi a experiência? Eles participaram do processo, interagiram? Porque a grande preocupação agora é se eles vão querer, como fala assim, interferir no 18 dentro das suas competências, desde que não gere um conflito. Né? É interessante que eu ia fazer um comentário aqui, tem um pouco a ver com o que você falou. A gente começou com a pergunta sobre comparabilidade das demonstrações financeiras, vamos parar no MPM, que é a visão da administração. Olha que coisa interessante. O grande benefício, para mim, do IFRS 18, eu enxergo como um grande benefício, é as comunicações que eram feitas ao mercado, sem qualquer tipo de disciplina ou transparência, agora vem para demonstrações financeiras e você tem muito mais disciplina e transparência e estão no escopo, inclusive, quando as demonstrações financeiras são auditadas, do relatório do auditor, como visão da administração. Não é um gap, mas ainda assim tem que ticar lá, tem que fazer, dá muito mais segurança com relação a esse tipo de informação. Então, no início, como havia já esse estereótipo de que aquela informação era uma tentativa, desculpa, sem querer ofender ninguém aqui, de distorcer a administração, usar a demonstração financeira e aí colocar a demonstração financeira e distorcer a demonstração. Aquela brincadeira, você nunca tem um ajuste negativo no EBITDA, né? Ele sempre aumenta, né? Então, esse tipo de comentário, a partir do momento que você dá mais disciplina e transparência, isso é positivo. E eu acho que é justamente isso que os reguladores estão começando a perceber. No início, houve um empurrão mesmo deles, eles não gostaram da ideia, porque, para eles, isso não deveria estar nas demonstrações financeiras, poderia trazer algum tipo de detrimento às informações que estão baseadas no GAP, mas agora, aos poucos, os reguladores estão percebendo o benefício de ter isso incorporado às demonstrações financeiras, porque, junto com isso, você traz disciplina, transparência, reconciliações, explicações. Antes, por exemplo, numa comunicação ao mercado, uma empresa tinha um determinado non-gap measure, no ano seguinte sumia e aparecia outro. Isso não vai acontecer mais. Se isso acontecer, tem que explicar. Então, realmente tem um benefício muito grande esse movimento de trazer para as demonstrações financeiras e é uma quebra de paradigma, assim como foi o próprio IFRS 8, de permitir que a administração também possa contar a sua história do jeito que ela entende que é correta, né? Ou da melhor maneira, a visão deles, né? Ok. Tem duas perguntas simples aqui que talvez eu possa responder. A primeira é: o IFRS 18 é obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2027, mas fiquei na dúvida sobre a divulgação, que será no primeiro quarto de 27 ou no DF de dezembro, publicado em 28. Para quem acompanha aberta, as necessidades de adaptação IFRS 18 já começam, então, no primeiro trimestre de 27. Você entendeu? Eu quero acrescentar aqui que o IAS 8 prevê que quando você tem uma modificação ou uma nova norma que vai entrar em vigor no futuro, você já deveria, se você já tem uma ideia dos impactos dessa norma, fazer divulgação agora. Então, mesmo nesse ano de 2025, se você já tem ideia de alguma coisa importante que vai mudar por conta da implementação do IFRS 18, na teoria já deveria ter algum tipo de divulgação. No mínimo, você vai fazer aquela divulgação bem boilerplate, né? O famoso de que a administração ainda está avaliando os impactos da adoção da norma, mas o ideal é se você já tem algum nível de informação, especialmente se você tem feito, olha só o que eu falei do tal das incertezas, inconsistências de comunicações que são feitas ao mercado com as demonstrações financeiras. No mercado, você está falando dos impactos do IFRS 18, na demonstração financeira você fala que a administração ainda está avaliando. Então, essa é uma inconsistência. Então, é só para a gente chamar a atenção de que agora eu já preciso, de alguma forma, me preocupar se tem que eu fazer alguma divulgação, mesmo no ano de 2025, com relação a uma norma que eu vou adotar em 2027. Bom, a gente tem mais 7 minutos aqui para concluir. Eu deixei, acho que, o tema mais polêmico para o final. Tinha até uma pergunta aqui que remete ao tema. Como evitar no IFRS 18 que as divulgações pro forma, né, como, por exemplo, o setor de varejo faz com o IFRS 16? Né? Então, puxando o assunto para o IFRS 16, né, perguntar aqui para o Patrick, para o Rogério, como que foi o processo da preparação dos comentários para o Post Implementation Review do IFRS 16 no Brasil. Se vocês pudessem comentar rapidamente, depois passar aí para o Eduardo, para ver como é a percepção dele como preparador, e ao Tadeu, aí, como que o board tratou isso. Eu sei que o Tadeu veio com o Zach Guest aqui para fazer um outreach em setembro sobre o IFRS 16, foi bastante útil, e ele deve ter levado esses comentários lá para o board, né? Eu acho que o processo, né, foi bastante
bem documentado, não só no CPC, mas na Abrasca também. Eu acho que vale a pena mencionar o trabalho excelente que a Renata Bandeira fez, foi a relatora do assunto aqui na Abrasca, e no CPC também a gente trabalhou bastante ali. E a questão do IFRS 16 é que ela é uma das normas que mais desperta paixões aí entre preparadores, usuários. A gente teve a oportunidade de fazer um outreach aqui com o Zach, que é um board member também, que tem um background de analista, né, o investidor, não é, o Tadeu? Então, ele trouxe uma visão bastante interessante também sobre o que se vê de dificuldade prática, né, na leitura da IFRS 16. E no Brasil, a gente teve muita interação com as companhias e muitos comentários sobre o custo, como o Tadeu falou, em especial custo recorrente, utilidade da informação e as demandas que são trazidas por analistas e, eventualmente, ajustes que são feitos aí, principalmente em resultado, né, na perspectiva de aluguel versus amortização. Mas, por outro lado, a gente também surpreendeu bastante aí com um feedback, principalmente de usuários, que, embora ajustes sejam feitos, eles também veem que a natureza das informações permitiu novas análises, permitiu melhor direcionamento, as divulgações foram apropriadas. Muito embora para analista, usuário, você pergunta se ele quer divulgação, ele fala que quer, né? Ele nem sabe do que é. Não, se quer mais divulgação, quero. Do que? Não sei, bota aí. Então, eles gostaram, né, no final do dia. Mas acho que a gente conseguiu levar algumas demandas. A carta da Abrasca e do CPC foram cartas muito bem detalhadas e certamente vão ter a atenção do time do IASB. Mas a gente colocou bem focado algumas dores muito presentes dos preparadores. Acho que a taxa de desconto é um assunto que tem ganhado alguma atração, né? A necessidade de um alinhamento um pouco melhor conceitual para evitar distorções aí entre empresas, principalmente empresas do mesmo segmento, enfim, que se espera uma uniformidade. O custo também de remensuração dos passivos de arrendamento, né? O Tadeu comentou que questões envolvendo não só taxa, mas inflação e temas de moeda, a gente sempre teve muita dificuldade de levar essas discussões no IASB pela falta de vivência, né, de muitos dos participantes das discussões lá com esses temas, o que já não é mais tão verdade assim, muito embora a inflação vai pela 4ª ou 5ª vez no Agenda Consultation, né? Acho que é o tópico campeão do Agenda Consultation, quem sabe a gente consegue direcionar alguma coisa. Mas eu acredito que os pontos que a gente trouxe são dores bem próximas do nosso dia a dia aqui e estão bem alinhados com o que a gente tem escutado também de outras jurisdições, né? Então, acho que a gente tem um caminho bem propício para discutir esse tema junto com o time do IASB e trazer um pouco mais de, não simplificação, mas pelo menos uma maior facilidade para a gente tocar esse assunto no dia a dia das empresas, né? Só em complemento, o Patrick foi completo, perfeito aqui. A questão da taxa de desconto realmente é o tema mais complexo e sensível na discussão. O que chamou a atenção é que alguns casos que foram trazidos para nós, que apareceram, embora eu já conhecia, principalmente no varejo, é comum fazer a reconciliação do EBITDA com ajuste para reverter os efeitos do 16. É interessante, porque se parte da premissa que é uma informação melhor, por que estamos anulando o efeito? Estranho isso, mas aparentemente é uma demanda de investidores. E lembrando, o Tadeu pode me corrigir aqui, a tendência do IASB, de um tempo para cá, e faz todo sentido, é ouvir muito mais o desejo do investidor / eu vou falar analista para o Haroldo aqui não me criticar, não me bater, o analista, o investidor, o usuário em geral da demonstração financeira tem mais voz do que o preparador, o auditor, né? Porque realmente é quem vai usar aquela informação, tem que ser útil para ele. Eu sei que para o lado do auditor é fácil, qualquer auditor que você perguntar, ele prefere custo, não gosta de fair value, porque traz mais risco, maior complexidade. O preparador também, ele vai ver aquilo que dá menos complexidade e trabalho para ele. Então, o importante, sim, é ouvir o usuário. Bom, enquanto preparador, foi uma jornada o convencimento a aceitarem o IFRS 16, né, internamente. Primeiro, falar, isso aqui o pessoal era apegado à despesa de aluguel, né? E eles falaram, não, isso aqui afasta a minha proxy de caixa. É a primeira coisa que a gente escuta. Então, é uma jornada, evidentemente, a norma ela tem a sua fundamentação econômica, como o Mota trouxe, se ela existe, por que tirar os efeitos, né? Então, eu acho que o ponto central aqui é apresentar
de forma muito clara para a administração quais são as reais fundamentações da norma, convencê-los a isso e evitar que qualquer medida não utilize o IFRS 16 por dentro na sua estrutura de resultados, né? Então, foi uma jornada, eu fiquei 2 anos tendo que gerar uma reconciliação sem o IFRS 16, no 3º ano eu consegui convencer a todos de divulgar com os efeitos do IFRS 16, mas, evidentemente, a gente tem, do ponto de vista ali do time de RI, sempre uma pressão, mas olha sem o IFRS. Não, vamos parar com isso, porque não é a melhor forma da gente analisar os resultados. Com relação ao IFRS 16, uma das coisas que nós escutamos é, nos primeiros anos, como qualquer outra norma, especialmente o usuário, ele tem uma linha de tempo de comparação. Então, muitas vezes, talvez tenha até um pouco a ver com a sua história, Eduardo, a partir de agora, eles já estão mais tranquilos em ter o número do IFRS 16. Mas antes, como ele já tem um histórico utilizando o IAS 17, para eles é importante, nos primeiros anos, eles terem as duas informações para que eles possam ter a comparação. E à medida que eles vão introduzindo o IFRS 16 nos modelos deles, aí eles podem parar de trabalhar com o ajuste de EBITDA, por exemplo. Então, também tem que considerar que, no início, nos primeiros anos da norma, foi muito comum o usuário pedir, eu estou usando o termo usuário, eu sei que, quando a gente fala usuário no Brasil, a gente já pensa em outras coisas, né? Mas investidores, analistas, né? Consumidores de demonstrações financeiras. Então, na verdade, tem que separar um pouco do pessoal que ajustou esses EBITDAs, esses non-GAAP measures pelo IFRS 16, porque muitas vezes esses pedidos são justamente para poder colocar no modelo. Mas tem alguns segmentos que, de fato, a voz é um pouco mais, o tom é um pouco mais alto, né? O segmento de varejo é um deles, a gente escutou, o Brasil aqui muito fortemente colocou isso nas cartas, chamando a atenção de que talvez o modelo do IFRS 16 perfeito, acho que tem que trazer para o balanço, mas talvez no caso do varejo não seja isso, né? E aí começa, no topo disso, você acrescentar a questão da taxa de juros, a questão dos termos. Olha que coisa interessante, eu escutei de um usuário que ele falou o seguinte: IAS 17 ou IFRS 16, você sabe o que eu faço? Eu elimino e refaço. Ele põe o ativo e o passivo, só que ele põe o ativo pela vida útil do ativo. Porque se ele entendeu que você comprou o ativo, aquela história dos termos para ele não faz diferença. O que faz diferença para ele, se o ativo tem uma vida útil de 20 anos, ele vai colocar 20 anos, e aí vai calibrar o passivo de acordo com o ativo. Ou seja, não é nenhuma coisa nem a outra. Então, é super interessante que eu conversei também com usuários de empresa de varejo aqui do Brasil, e um falou que, na verdade, ele segue o IFRS 16 e o outro falou que ajusta. Os dois são usuários de demonstração financeira e têm visões diferentes. Então, realmente, achar que todos os usuários têm a mesma visão sobre o assunto e as demonstrações financeiras é difícil, né? Bom, ok, acho que estamos somente 1 minuto atrasados, então. Agradeço aí a participação do Tadeu, do Eduardo, do Patrick, do Rogério, e eu acho que agora é o intervalo, né? Obrigado a todos pela atenção.